Você está ali imóvel, dentro da cabine de um F-35C, recém-chegado de uma missão que o mundo inteiro vai chamar de obra-prima tática. A força da gravidade negativa pressiona seu peito enquanto o gancho de pouso do jato agarra o terceiro cabo de retenção no convés do porta-aviões USS Gerald R. Ford. São as primeiras horas do dia 28 de fevereiro de 2026 e o ar do mar da Arábia está carregado com cheiro forte do sal misturado ao odor acre do combustível de aviação. Do lado de fora, sob as luzes piscantes do convés, as equipes de manutenção, vestidas com macacões coloridos, comemoram em um frenesis. Eles erguem os braços, batem palmas na fuselagem da aeronave e gritam, celebrando o ataque cirúrgico que eliminou a liderança iraniana, uma vitória estrondosa, na opinião deles. Para aqueles homens, você é um semideus dos céus, um herói invencível que escapou das garras da morte. Mas, assim que os sistemas hidráulicos abrem a cabine com o silvo, você arranca a máscara de oxigênio que sufocava seu rosto, agora coberto por um suor frio e víscoso. Seu corpo se dobra sobre o painel de controle e o estômago se contrai em espasmos violentos. Você vomita repetidamente dentro de um saco de sobrevivência até que só reste bilha amarga queimando a garganta, escorrendo pelos dentes. Todo o seu corpo treme sem controle e os olhos injetados permanecem vazios, fixos em algo que só você enxerga. O que, afinal, estava por trás daquela lente de mira infravermelha na noite passada, capaz de despedaçar a mente do mais letal soldado dos Estados Unidos e deixá-lo assim, quebrado e patético. Volte 15 anos no tempo. Você está parado em um silêncio pesado, diante de uma bandeira americana dobrada em triângulo e de uma fotografia em preto e branco do seu avô apoiada na lareira, a lembrança dos destroços carbonizados de um helicóptero espalhados pelo deserto durante a Operação Garra de Águia. E Metro Voise precediu toda a sua infância. É uma de 21, 23, é uma missão 212. A ausência daquele homem que sustentava a família trouxe contas médicas e dívidas hipotecárias empilhadas sobre a mesa da cozinha. Nas histórias contadas à meia luz, o ódio pelo regime islâmico do Irã se enraizou fundo no seu subconsciente, misturando-se ao sangue militar que corria nas suas veias gladales. Conforme crescia, você se jogou de cabeça nas Forças Armadas como única saída e como uma forma desesperada de sobreviver. Dentro da sala gelada do teste de seleção para aviação, você forçou sua mente ao limite para garantir um lugar na cabine de um caça da Marinha. Depois veio o inferno do treinamento de sobrevivência, evasão, resistência e fuga. Durante semanas, você ficou com um saco de aninhagem na cabeça privado de sono por 7 dias seguidos. Seu corpo apodrecia na lama congelada enquanto gritos e insultos rasgavam seus tímpanos. A máquina militar o desmontou sistematicamente, destruindo sua identidade civil e cada gota de compaixão. No lugar, instalaram uma mentalidade de combate gélida, transformando o ato de apertar o gatilho em um reflexo condicionado que ignora qualquer filtro moral. Você se tornou o piloto líder das Forças Aéreas de Operações Especiais, um fantasma invisível. Quando volta para casa de licença, sorri ao afagar a cabeça da sua filha e mente com naturalidade para a esposa, dizendo que trabalha em um tedioso escritório na sede. Ninguém imagina que aquelas mãos, que agora cortam um assado de domingo com ternura, são, na verdade, uma arma de destruição em massa, esperando o momento certo para ser acionada. De repente, um alarme estridente corta o silêncio da frota e luzes vermelhas começam a piscar pelos corredores estreitos de aço do USS Gerald R. Ford. Você corre para a sala de prontidão do esquadrão, onde o ar está carregado com cheiro de café velho e uma tensão elétrica sufocante. Nas telas gigantes do centro de inteligência do porta-aviões, imagens térmicas de satélite revelam uma realidade aterradora. Forças da Guarda Revolucionária iraniana carregam ogivas químicas em lançadores de mísseis balísticos de combustível sólido. O comandante do grupo aéreo sobe ao pódio e bate o bastão de comando contra a mesa com um estalo seco, como um tiro.
Com a voz cortante, ele anuncia o início da Operação Fúria Épica, um engodo de alto risco apresentado aos pilotos da sala quem se voluntariar para liderar a formação de abertura, uma missão suicida para romper as defesas aéreas inimigas, receberá o pagamento máximo por risco de combate, além de um bônus de continuidade na aviação, que pode chegar a dezenas de milhares de dólares depositados imediatamente. Também há a promessa de uma promoção acelerada. A luz fria do projetor ilumina seu rosto, destacando o cálculo frio nos seus olhos. Na sua mente, a imagem de um aviso de despejo sobre a mesa da cozinha de casa se sobrepõe de forma assustadora à lembrança do helicóptero queimado do seu avô no deserto de 1190 hidratos. Seu coração bate forte, impulsionado por uma combinação perfeita de ganância e uma sede de sangue muito adormecida. Você range os dentes, sentindo o gosto metálico da adrenalina, e ergue a mão antes que qualquer outro possa reagir. Olha para o contrato da missão e só enxerga o caminho para o pedestal que sempre desejou. A escuridão da noite no Golfo de Omã é rasgada por um jato de chamas alaranjadas quando o seu Fi-35 se decola do sistema eletromagnético de lançamento do USS Gerald R. Ford. Ao atingir 30 mil pés de altitude, você penetra em um espaço aéreo Rostidos, sob a chuva fina no mais absoluto silêncio do modo furtivo. Seu alvo principal, a estação de radar de alerta antecipado e as baterias de mísseis em Rajabada, aparece na tela do seu visor montado no capacete e nos sensores infravermelhos frontais. O mundo real se reduz a tons frios de azul e preto, com formas geométricas brilhantes. Tudo parece irreal, clínico, como se você estivesse jogando uma simulação tática de alto risco. Você aciona o botão de travamento do alvo e pressiona o gatilho no manche com precisão fria. Arma liberada, anuncia pelo rádio, criptografado, enquanto duas bombas inteligentes de Boru 3010 se soltam do compartimento interno de armas. Alguns segundos depois, a confirmação de impacto ecoa nas ondas de rádio. Na sua tela, explosões brancas se abrem como flores silenciosas e as assinaturas térmicas do inimigo desaparecem sem deixar vestígios. Não há gritos, nem cheiro de carne queimada, apenas o bip mecânico do sistema confirmando que o alvo foi neutralizado. A adrenalina inunda seu peito e um sorriso de satisfação se desenha sob a máscara de oxigênio. De volta ao porta-aviões, você acaricia com orgulho o emblema do esquadrão no seu macacão. O celular vibra com uma notificação. A primeira parcela do bônus de combate foi depositada. Você sente o peso do poder nas mãos, um controle quase divino sobre a vida e a morte. Artilharia. Os mísseis Patriot disparam em sequência, suas trilhas de fogo riscando o céu como garras de um predador ferido. Você é arrastado pela corrente de pilotos e tripulantes que correm em direção aos seus jatos, mas seus passos parecem desacelerar. Como se o convés de aço soubesse tivesse se transformado em areia movediça. A voz do comandante ecoa nos alto-falantes cortando o caos. Todos os pilotos, decolagem imediata. Defesa aérea prioritária. Seu Fi-35C já está ligado, os motores rugindo como feras enjauladas. Você prende o capacete com mãos trêmulas, os dedos escorregando no fecho de metal. O visor exibe uma cascata de dados, trajetórias de mísseis iranianos, vetores de interceptação, zonas de engajamento, mas seus olhos se fixam em um único ponto na tela, o retângulo vermelho piscando sobre Minab. O mesmo alvo, a mesma escola. Agora, porém, não há mais dúvidas. As imagens de satélite pós-ataque foram liberadas para a tripulação. Paredes desabadas, corpos pequenos demais para serem soldados, cobertos por lonas azuis. Uma delas, meio enterrada nos escombros, ainda segura um caderno de matemática. O rádio estala. Igre 1, você está liberado para decolagem. Mantenha a formação com o esquadrão. Prioridade, interceptar os mísseis balísticos. Sua garganta queima. Você deveria responder com Roger liderando a formação, mas as palavras morrem antes de saírem. Em vez disso, seus dedos se movem sozinhos, digitando uma sequência no teclado do sistema de armas. O visor pisca, confirmando.
Modo de engajamento alterado. Alvo. Coordenadas do próprio porta-aviões. Por um segundo, o mundo para. O rugido dos motores se torna um zumbido distante, como se você estivesse debaixo d'água. O peso do capacete parece insuportável, como se carregasse o crânio de todas as crianças que você incinerou. Então, a voz do controlador de voo corta o silêncio. Egilum, confirme sua decolagem. Repito, confirme sua decolagem. Você engole em seco. O suor escorre pela têmpora, misturando-se ao plástico da máscara de oxigênio. Sua mão direita paira sobre o manche, enquanto a esquerda aperta o botão de transmissão. E Gailo 1 decolando. A mentira sai fácil, como todas as outras que você contou para si mesmo nos últimos dias. O jato avança pela pista, ganhando velocidade, e por um momento você se permite acreditar que vai seguir as ordens, que vai subir, travar nos mísseis inimigos, salvar vidas, que o peso no peito vai desaparecer. Mas quando o trem de pouso se recolhe e o F-35 se rompe, as nuvens se anuveram para o norte, em direção ao enxame de mísseis. Em vez disso, inclina o nariz da aeronave para baixo, em um mergulho suicida em direção ao convés do Gerald Efford. O sistema de alerta dispara, uma sirene estridente, ecoando na cabine. Pull, loop, pull you up. Você ignora, o oceano se aproxima, uma extensão infinita de azul e espuma, e por um instante você pensa em sua filha. Não na que te chamou de herói ontem à noite, mas na que um dia vai crescer e descobrir o que seu pai realmente fez. A vergonha é como ácido nas veias. O impacto nunca chega. No último segundo, seus dedos se fecham sobre o manche com uma força desesperada, puxando para trás. O jato se estabiliza a poucos metros da água, o vento uivando contra as asas como um lamento. Você está tremendo. O rádio explode em gritos. Iglango, que diabos você está fazendo? Retorne à formação imediatamente. Mas você não responde. Em vez disso, desvia o curso para leste, em direção à costa iraniana. O sistema de navegação pisca uma advertência. Combustível crítico. Retorno ao porta-aviões recomendado. Você aperta os dentes e desliga o alerta. A costa aparece no horizonte, uma linha escura contra o céu alaranjado do amanhecer. Se reduz a altitude voando baixo sobre as ondas até que as primeiras casas de Minava surgem no visor. O mesmo lugar, a mesma escola. Agora, porém, não há mais fumaça. Há apenas escombros e silêncio. Você sobrevoa o local 1, 2, 3 vezes. Não há movimento. Nenhum sinal de vida. Então avista algo. Uma figura solitária, agachada entre os destroços, segurando o que parece ser um pedaço de tecido rasgado, uma bandeira, um lençol. Não importa. Se ativa o sistema de comunicação externa e, pela primeira vez em dias, sua voz não é um comando ou um relatório. É um sussurro quebrado. Eu sinto muito. A figura no chão não reage. Talvez não tenha ouvido. Talvez não queira ouvir. Você circula mais uma vez. Então puxa o manche para cima, ganhando altitude. O combustível está no vermelho. O porta-aviões está a centenas de quilômetros de distância. E você sabe que quando pousar, se pousar, não haverá medalhas, nem bônus, nem promoções. Apenas uma corte marcial. Uma, sei lá, talvez uma corda. Mas pela primeira vez, desde que apertou o botão subliminar, você respira. Não é alívio, não é paz. É apenas o vazio finalmente se enchendo de algo que não é ódio, nem culpa, nem o eco das risadas da sua filha. É o peso de uma escolha que, afinal, foi só sua. O jato estremece, o motor tosse. E então, o silêncio. O alarme dispara estridente, cortando o silêncio da cabine como uma lâmina. A voz metálica do sistema de alerta repete, em loop, ordem de voo revogada, reengajamento imediato, tripulação insuficiente, plano de resposta otimizada da frota em estado crítico. Você aperta os olhos, tentando focar nas letras vermelhas que piscam no painel. Não há descanso, não há trégua. Apenas o peso do macacão antes de sendo puxado de volta sobre os ombros exaustos, como se o próprio tecido soubesse que seu corpo já não aguenta mais. Cada decolagem é um novo golpe, o jato treme sob você,
os motores urvando como feras famintas, enquanto o indicador de combustível mal chega à metade. O cronômetro no visor conta os minutos até a próxima missão, até o próximo mergulho no inferno. Seu corpo é uma máquina quebrada, os músculos queimam, as articulações rangem, os olhos ardem com a luz azulada dos displays. Mas o pior não é a exaustão física, é o outro cansaço, aquele que se enraiza nos ossos e corrói a mente. A cada vez que você fecha os olhos, mesmo que por um segundo, as imagens voltam, não como lembranças, como algo vivo rastejando para fora das sombras. Na escuridão sobre o Golfo Pérsico, voando a Mach 1.2, a linha entre o real e o pesadelo se desfaz. O visor do capacete, antes um mapa de dados frios e precisos, agora distorce, os pixels verdes se contorcem, se fundem e de repente são elas, os rostos carbonizados das meninas de Minab, as mãos pequenas pressionadas contra o vidro da cabine, os lábios movendo-se em silêncio, como se ainda gritassem. O alerta de radar dispara um beep agudo que rasga seus tímpanos, mas o som não é mais um aviso. É o choro delas. O lamento que ecoou das ruínas da escola, agora amplificado, multiplicado, até se tornar um uivo que preenche cada centímetro do seu crânio. Seu corpo reage antes da mente. O coração dispara, os pulmões se fecham, o suor escorre pelas temporas como ácido. Você está caindo, não do céu, ainda não, mas de si mesmo. O sistema vestibular entra em colapso e de repente não há mais cima ou baixo. O mar negro e o céu estrelado se misturam, girando em um redemoinho de desorientação. Você agarra o manche com força demais, os nós dos dedos brancos e o empurra para frente como se pudesse fugir das vozes. O nariz do jato mergulha, a agulha do altímetro despenca. O oceano se aproxima, uma boca escancarada pronta para engolir você, e a máquina de 100 milhões de dólares. Puxe, puxe. A voz robótica do sistema de alerta de terreno explode nos fones. Estridente, urgente, urgente. Você volta-se com o solavanco, puxando o manche com toda a força que lhe resta. O jato responde com um gemido metálico, as asas tremendo sob a pressão de 8G. Seu corpo é esmagado contra o assento, os pulmões vazios, a visão turvando nas bordas. Por um instante, você pensa que vai desmaiar. Mas então, o avião se estabiliza, rasgando as ondas a poucos metros da superfície. O spray salgado borrifa o para-brisa e você sente o cheiro do mar úmido, frio, real, como se o próprio oceano tivesse estendido a mão para puxá-lo de volta do abismo. Você mal consegue respirar. O oxigênio da máscara tem gosto de metal velho, de circuitos queimados. Cada inspiração é um esforço, como se seus pulmões tivessem esquecido como funcionar. O cockpit. Antes um santuário de controle. Agora parece uma jaula de aço e vidro, apertando-se ao seu redor. Os displays piscam, os alarmes continuam a soar, mas tudo o que você ouve é o zumbido do seu próprio sangue nos ouvidos. Você está vivo, por enquanto. O pouso é um borrão. As luzes do convés do porta-aviões piscam, em vermelho, guiando como faróis em uma tempestade. Quando as rodas tocam o metal, você sente o impacto reverberar pelos ossos, mas não há alívio, apenas o vazio. A escotilha se abre e o ar reciclado da cabine é substituído pelo cheiro de combustível desinfetante. Você cambaleia para fora, os joelhos quase cedendo, e é recebido pelo brilho branco e implacável das luzes fluorescentes. O hospital de bordo é um labirinto de corredores esterilizados, onde cada passo é cola como um tiro. O médico de voo está à sua espera, os olhos frios por trás dos óculos de armação fina. Ele já viu isso antes. Já viu pilotos se desmancharem em silêncio, os corpos inteiros, mas as mentes despedaçadas. Você se senta na cadeira de metal, as mãos tremendo tanto que mal consegue segurá-las no colo. Preciso ser afastado, você pensa. Preciso que alguém me diga que não estou louco, que não sou um monstro. Mas as palavras morrem na garganta. O medo é maior do que a vergonha. O medo de ser rotulado, de ter as asas arrancadas, de ser enviado para casa como um caso perdido, um fracasso ambulante,
Então você mente. Insônia você diz, a voz rouca. Exaustão, só preciso de alguns dias. O médico olha para o seu arquivo, as páginas cheias de missões, de horas de voo, de alertas vermelhos. Ele sabe. Claro que sabe, mas o plano de batalha não pode parar não por um piloto quebrado. Com um movimento rápido, ele abre uma gaveta de aço e empurra um blister de comprimidos na sua direção. Cópios, dexetamina-fetamina. 2 antes da decolagem. Mantenha a cabeça limpa, sua voz é fria. Impessoal. A frota não tem substituto para você, a guia 1. Você segura os comprimidos na palma da mão, sentindo o peso minúsculo deles. São brancos, pequenos, inofensivos. Mas você sabe o que são. Sabe o que fazem. Não são remédios. São combustível. Um último empurrão para manter a máquina funcionando, mesmo que o motor esteja prestes a explodir. Você olha para o médico, mas ele já está de costas, digitando algo no terminal. Não há saída, não há escolha. Apenas os comprimidos e a ordem. No corredor, sepa diante de um espelho rachado. Seu reflexo é o de um estranho, olhos fundos, pele pálida, lábios rachados. Você engole os 2 comprimidos sem água, sentindo o gosto amargo descer pela garganta. Em minutos, a química invade sua corrente sanguínea, uma onda de energia artificial que queima o cansaço, mas também as últimas barreiras entre você e a loucura. O mundo fica mais nítido, mais rápido, mais cruel. As vozes na sua cabeça não desaparecem, apenas se tornam mais altas. A próxima missão é uma corrida contra a morte. O sistema de mísseis Bavar 373 do Irã está em alerta máximo, os interceptadores Sayado 4B prontos para rasgar o céu. Você decola no meio da noite, o jato rugindo como um animal ferido, enquanto rastros de fogo antiaéreo riscam a escuridão acima de você. O visor do capacete distorce novamente, mas desta vez não são as meninas de Minab. São números, dados, ameaças. Tudo se funde em um borrão carmesim, como se o próprio céu estivesse sangrando. E então as nuvens se movem, se contorcem, formam rostos, seu rádio explode em estática. Águia 1, Sam lançado. Quebra a formação, lance-chefe Flares, agora. A voz do seu ala é um grito desesperado, mas você não consegue responder. Sua mão está paralisada sobre o manche, o polegar airando sobre o botão de lançamento de contramedidas. O míssil se aproxima, um rastro de fogo branco cortando a noite. Você o vê crescer, expandir-se, até preencher todo o seu campo de visão. Não há medo, não há pânico, apenas uma estranha clareza. No último instante, as vozes desaparecem. Em seu lugar, surge o rosto do seu avô, envelhecido e marcado pelas queimaduras do deserto durante a guerra de 1130. Você entende? Então entende que não é o primeiro, que não será o último, que vocês dois, você e ele não passaram de peças em um jogo maior? Engrenagens descartáveis em uma máquina que nunca se importou com os corpos que quebrava. Você fecha os olhos, sorri. O impacto é um clarão branco, um rugido que apaga tudo. O sinal do seu jato some dos radares da frota, substituído por uma mensagem fria, sinal perdido. A guia mão. A guerra continua. A máquina segue em frente. E você finalmente descansa. Dias depois, seu nome é registrado nos arquivos do Pentágono como mais uma linha sem rosto. Baixa em combate. Mas, naquele momento, enquanto as chamas consumiam o que restava de você, seu coração encontrou algo que nunca teve em vida. Paz.